Estamos de volta com o nosso Papo Vanguarda. Nós continuamos aqui em Piquete, onde falamos com o jornalista Rodrigo Nunes, que é escritor do livro Operação Marins. Nós estamos aqui em Piquete justamente porque aqui fica o Pico dos Marins, que está ali devidamente encoberto devido ao adiantado da hora. Foi bonita essa frase, hein? Devido ao adiantado da hora. Mas enfim, devido também à altura. São 2.422 422 metros. O segundo maior pico do estado de São Paulo. Perde para qual? Para Pedra da Mina, que fica entre Queluz e Lavrinhas. Pedra da Mina tem 2.790. Vamos dar uma caminhadinha mais perto do nosso pico? Olha só, vamos ficar aqui. Rodrigo, vem aqui descer do meu lado, por favor. Eu tinha pensado a gente falar sobre algumas coisas extraordinárias, porque o desaparecimento de uma pessoa, para quem nunca fez uma caminhada, nunca fez uma escalada, uma trilha, o desaparecimento de alguém ficar perdido, tem gente que se perde no shopping center? Sim. Então, a priori, pode parecer uma coisa assim, não é tão estranha. Sim. Não é estranho desaparecer. Complicado é não achar. Isso. Nem vestígio. E, além disso, tem também a questão dos mistérios que envolvem esse desaparecimento. Um deles é aquele da luz. Explica pra gente. Isso, o mistério da luz. Está no segundo capítulo do livro, né? Está, inclusive, no inquérito policial, porque foi depoimento das pessoas, que na segunda noite de buscas, eles já estavam se preparando para suas acomodações, porque naquela noite não havia, naquele dia, eles não tinham tido êxito na busca, e ouviram, de repente, os garotos de 15 anos que estavam com o Marco Aurélio, mais o chefe, mais algumas outras pessoas presentes, ouviram primeiro um grito da mata. Deste grito, logo em seguida, partiu o som de um apito. O Marco Aurélio usava um apito. Escoteiro usa apito. Por que escoteiro usa apito? Para se localizar por meio do som. O Marco Aurélio estava usando um apito. Neste momento do apito, todos saíram para fora do casebre, que era a casa onde o seu Afonso, que era o guia local, morava, né? E eles saem todos em direção à mata, olham e de repente se deparam com um instante de luzes azuis que se acenderam e se apagaram por 3 vezes. De repente o chefe Juan, com um apito dele também, sai em direção à mata, apitando, solicitando um retorno, e não houve retorno daquele apito. Atribui-se esse momento à abdução de Marco Aurélio, que os alienígenas então, naquele momento rápido, o levaram. Os ufólogos, inclusive, eu entrevistei alguns ufólogos para constar esta possibilidade no livro. Os ufólogos dizem que realmente Marco Aurélio foi abduzido. Mas a abdução, a pessoa é devolvida, né? Eles não ficam com a pessoa. Ele poderia ter sido devorado? Essa possibilidade é remota, porque existe sim, existe a jaguatirica, que é um gato do mato, um felino de pequeno porte. Não ia comer um moleque de 15 anos. E mesmo que tivesse atacado o garoto, vestígios ficariam, porque osso, sangue, roupa rasgada, alguma coisa se encontraria do garoto. Lobo-guará não ataca? Não ataca. E também, a altitude em que o Marco Aurélio estava, no momento em que ele se perde, não há vegetação, não há árvores frutíferas, ou seja, não há também cadeia alimentar para atração de felinos a determinada altitude. Então, por isso, é descartada logo essa possibilidade de ele ter sido atacado por algum animal. O chefe, o Juan Bernabeu, ele foi acusado de ter cometido algumas infrações, alguns erros, como, por exemplo, ter separado o grupo, ter deixado o menino ir sozinho à frente, não ter tomado a mesma trilha que o menino, mesmo o menino tendo marcado a trilha. Sim. O menino foi para um lado, ele foi para outro com o grupo, então ele estava perdido, fez um monte de besteira. Mas ele chegou também a ser acusado até de atos homossexuais. Sim. E que ele teria, então, até por vergonha, para esconder esse crime de pedofilia, né? Ele teria matado o menino. E aí? Essa possibilidade é dita por um dos escoteiros. Ela surgiu a partir do depoimento do escoteiro Oswaldo, o mesmo que machuca a perna e que é transportado por uma maca. Ele, no interrogatório policial, ele disse que numa das noites, porque antes da subida ao Pico dos Marins, eles já estavam acampados na base. Nesta noite, acampados na base, o Marco Aurélio teria saído da barraca para fazer xixi. E o Juan Bernabeu, que estava também na barraca, teria saído junto atrás do Marco Aurélio.
O Oswaldo Até aí nada demais, porque até aí o nada chefe tem demais. que acompanhar um menino de 15 anos e vai fazer xixi na mata. Nada demais. Mas o garoto Oswaldo, que é o único que faz essa afirmação, ele afirma que eles ficaram uns 15 minutos fora da barraca, mais ou menos. E que quando retornaram para a barraca, Marco Aurélio estava com uma fisionomia muito esquisita. Dizia que estava com sono e o garoto Oswaldo percebeu um abatimento físico nele. Bom, este depoimento ele foi dado ao interrogatório e a polícia então já suspeitou de homossexualidade, porque se ele volta esquisito, se ele volta abatido, deduz-se então que o chefe Juan tentou molestá-lo e ele, recusando, ameaçou denunciá-lo, ameaçou delatá-lo. O Juan, vendo que ia sofrer com isso, a vaca ia para o brejo, e ele ia... ele se livrou do moleque. Ele se livrou do moleque, do corpo do garoto. Uma outra coisa interessante sobre essa história é que o Marco... Hipótese. Uma outra coisa, que aí na hipótese é interessante sobre esse caso, é que o Marco Aurélio tem um irmão gêmeo univitelino, que é o Marco Antônio, que vocês verão fotos, que aí a gente pode até imaginar como estaria, ou como deve estar o Marco Aurélio, ou como pode estar o Marco Aurélio, né, se ainda estiver vivo. E essa relação com o Marco Antônio, e relação na família e tudo mais, sempre pareceu ser uma relação bacana, uma relação boa. Mas dizem que ele pode ter fugido também. Então, o relacionamento familiar do Marco Aurélio, pelo que eu apurei em 1 ano e 10 meses de investigação, era um relacionamento muito bom. Um garoto que era líder de escola, representante de classe. Fazia parte de movimentos católicos da igreja. Um garoto que estudava... Escoteiro, né? E tinha também um relacionamento melhor ainda com o seu irmão gêmeo. Tanto que até hoje o Marco Antônio não sente o Marco Aurélio morto, ele sente o irmão vivo. Aí, pelos estudos da psicologia, disse que irmãos gêmeos têm uma ligação muito forte um com o outro. Além disso, desculpa te interromper, mas você falou agora de sentir. Alguns sensitivos, alguns videntes paranormais foram chamados e também atestam unanimemente que o Marco Aurélio não morreu. Sim, muitos videntes apareceram, oportunistas e não oportunistas, né? Alguns dignos de crédito. O que é interessante é que dentre os oportunistas e não oportunistas, todos foram unânimes em dizer que o Marco Aurélio não está morto. Disseram que ele está vivo. Uma das autoridades respeitadas no Brasil, Chico Xavier, foi consultada pela família. A mãe pediu para que fizesse uma sessão especial para contatos com o Marco Aurélio. O Chico Xavier, no final da sessão, deu um abraço na mãe e disse a ela: a senhora vai me desculpar, mas eu só consigo contato com os desencarnados, o seu filho não está entre os mortos. É de arrepiar. Aí, agora, o que, além de tudo isso que a gente está falando, e que eu não quero contar todo o livro, o que te levou a um segundo livro, também baseado em depoimentos? Depois da publicação do primeiro, que tem muitas revelações, as pessoas que participaram do caso perderam a timidez de falar. Muitas coisas que presenciaram, porque até viram que muita coisa já está escancarada no primeiro. E na tentativa de contribuir, me procuraram para dar novos depoimentos, e são depoimentos que a procedência, dignos de credibilidade, né? E então, a partir daí, eu dei continuidade ao caso, porque é a parte 2 da história que não encerra no primeiro livro. O primeiro livro apresenta as versões e as hipóteses e deixa a conclusão para o leitor. Eu, o autor, não conduzo o leitor a uma conclusão. O segundo livro, eu já conduzirei o leitor a um desfecho. E gostaria de afirmar que não apelarei para a ficção. E esse livro vai contar com a revisão de Caco Barcelos. Isso. O Caco Barcelos, inclusive, nesse aqui na contracapa, está dizendo, está fazendo elogio ao seu ímpeto investigativo, a sua qualidade como jornalista. Quero, desde já, agradecer à família, principalmente através do Rodrigo. Te parabenizo também pelo trabalho. Pico dos Marins, eu não vou aí de jeito nenhum. E espero que você tenha sucesso no segundo livro, no segundo volume. Envia pra gente conversar e as pessoas da nossa região poderem saber um pouco mais de Piquete, um pouco mais dessa história. Eu quero agradecer, Vinícius, pela participação no Papo Vanguarda, é sempre um prazer. E tem mais um mistério sobre o Pico dos Marins, o filho do seu Afonso. Sim.